Olha aqui que beleza. Nossa próxima foto, uma foto lenta, né? Uma foto que foi tirada com 1,6 segundos de exposição, abertura f29. Então foi uma foto lenta que foi usada tripé, provavelmente, né? A primeira coisa que eu noto nessa foto é que, apesar dela estar em alta resolução, ela parece que foi que tremeu um pouquinho, está um pouco desfocada. Eu vou dar um zoom aqui, ó. E olha aqui, ó. Observe você, colega, que realmente ficou um pouquinho tremida. Veja aqui como a gente consegue confirmar nas plantas, né, que aparece aqui um pouquinho de sombreado. Então, para fotos lentas, né, tente usar o tripé e o obturador, não aperte o botão do obturador diretamente. Use aquela função timer para te ajudar a fazer fotos onde você a pressiona, a máquina estabiliza e depois ela registra a foto sem você estar tocando na máquina. Isso aí vai te ajudar a conseguir um foco melhor. Em relação à exposição, a gente confirma aqui no histograma que ficou um pouquinho escuro, né? Eu tenho uma zona nesse cantinho aqui que está um pouquinho clara, mas a foto sim está um pouquinho escura. O tom principal dessa foto são tons escuros, então nada mais correto do que a gente perceber que a foto no final é um pouco escura. Então a gente vai se atentar principalmente ao branco da água para não deixar a foto estourar. Se você perceber, olha, a maior parte aqui do branco da água está cinza, não está branco. Tem uma zona aqui branquinha aqui, outro ponto aqui. Então, também por estar na sombra, ela não vai estar aquele branco puro. Mas eu acho que essa foto merece um pouquinho aí de ajuste de branco. Então, vou pegar aqui direto no meu histograma, aumentar um pouquinho e vou chegar onde que eu considero interessante. Olha, eu vou parar por aqui. Aumentei 0,6 pontos. Então, veja que o verde aqui ficou bastante interessante, né? E a exposição foi bastante corrigida. Se a gente observar aqui embaixo, eu vou ver uma zona muito negra aqui, ó, sem definição de contraste, aqui, aqui e aqui perto das pedras. Isso se é característica da baixa latitude das máquinas digitais. Para a gente conseguir corrigir isso no pós-processamento, eu vou atuar no aumento da exposição, não da foto total, mas apenas das zonas de sombra. Então aqui mesmo, no meu próprio histograma, olha aqui, ó, na segunda faixa, que não é o preto, é a zona de sombras, eu vou clicar na zona de sombras e arrastar aqui para a direita para aumentar um pouquinho a exposição das sombras. Agora sim, ó, veja que agora eu tenho tons esverdeados, avermelhados e amarronzados, que me deixa muito mais clara aqui a minha foto, ok? Para finalizar o pós-processamento, eu vou trabalhar agora um pouquinho na nitidez, para tentar corrigir um pouquinho o problema aqui em relação ao foco. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui 50 e já dar uma olhada no que eu consigo em relação ao meu ganho. A melhor forma de você trabalhar com a nitidez é utilizando aqui o zoom, para evitar um excesso da aplicação aqui do filtro de nitidez. Então, olha só, observe essa zona, o que acontece quando tem a nitidez zero, um pouco borrado, a nitidez aqui mais ou menos na metade, começa a granulação, e se eu faço muita nitidez, observe que fica extremamente granulado, olha aqui, ó. Aí eu já perco aqui as características originais da foto. Então, vou colocar aqui mais ou menos um valor em torno de 50, que vai me dar mais ou menos o efeito que eu quero. Eu posso também aplicar um pouquinho só de redução de ruído para tentar amenizar o efeito de pixels que a nitidez me dá. Então, eu vou voltar aqui, ó, e olha só agora como está diferente em relação à foto original. Observe aqui à esquerda a foto original e à direita a foto trabalhada, como a gente conseguiu muito mais verde, né, muito mais contraste na parte aqui de baixo da nossa imagem. Ok? Vamos para a próxima foto. Mais um comentário. A relação à regra dos terços. Muito bem definida. Olha, uma parte de água aqui embaixo, duas partes de pedra e cachoeira aqui em cima, essa zona de mata bem concentrada nesse terço aqui, a água aqui neste outro terço e mais um pouco de pedras aqui neste outro terço. Muito bem aplicada aí a regra dos terços. Bastante interessante nossa próxima foto, né, com as pedras aqui. Já vimos de cara aqui a regra dos terços bem aplicada em relação ao plano horizontal aqui, né? Bastante bem definido. E o que a gente pode melhorar aqui nessa foto?
Novamente, regra dos terços e luminosidade baixa. No meu ponto de vista, eu acharia mais interessante que essas pedras estivessem em um dos cantos da foto. E a forma como a luz está aplicada, eu percebo que a luz está aplicada neste sentido. Olha aqui a luz do sol vem do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. Isso me remete que a posição ideal para essas pedras não seria central, mas usando a regra dos terços, que ela ficasse aqui à direita. Então poderia, como sugestão, oferecer aqui um corte, usando a regra dos terços, diminuindo aqui um pouco o céu e trazendo essa pedra aqui para o ponto ouro do lado de cá. Essa aqui para mim é a melhor relação de terços da imagem, porque me remete a uma leitura que essas pedras apontam para lá. Então é a posição, né, que a gente fala muito do rosto. O rosto de uma pessoa, ela olha sempre para o centro da foto. Então essas pedras me remetem a uma leitura da direita para a esquerda. Outra sugestão de corte seria o oposto, né? Mas é que eu consideraria errada, seria este corte aqui, ó. Então olha só como parece talvez um pouco mais estranho, pelo menos a mim me parece um pouco mais. Muito embora essa parte aqui da foto esteja um pouquinho mais bonita. Vamos trabalhar com este corte mesmo. Para tentar corrigir agora que esta zona aqui está muito escura, é a mesma correção da foto passada. Na área aqui de sombras, clico e arrasto para a direita, aumentando as sombras. Veja só como eu consegui um ganho bastante interessante aqui da imagem nessa parte. Em compensação, eu estou achando que está um pouquinho alta a exposição, eu vou baixar só um pouquinho aqui a exposição geral da foto. Vamos comparar com o original? Observe que aqui eu tenho uma zona muito negra nessa parte, aqui, 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 e aqui eu tenho a foto melhor exposta. Veja também que as cores estão um pouco mais vivas, eu consegui até uma mudança aqui, né, de um tom azulado para um tom levemente esverdeado. Ok? Mas a foto também está muito boa. Vamos para a próxima? Uma foto de pôr do sol muito bonita, né? E o sol aqui centrado bem no meião da foto. Novamente eu sugiro aí que a gente observe as regras do terço, as regras dos terços. E talvez um corte, alguma coisa assim, ó, trazendo aqui para a região dos pontos ouro, seria uma ideia aí para você ter um corte mais fiel ao que diz a regra. Okay? Em relação ao contraste, está muito bonito, as árvores aqui bem escuras, né, bem negras. A exposição do sol ficou boa, né? Ela estoura aqui somente no ponto central, não estourou demais a foto. E não tenho mais nenhum comentário não mexeria na exposição nem nada nessa foto. Talvez um efeito que eu aplicaria, que é um efeito bastante interessante aqui do Lightroom, é aqui chamado de claridade, onde eu tenho duas opções bastante extremas. Quando eu coloco este controle para o lado direito, ele cria uma névoa na imagem. Veja que a imagem fica bastante anevoada. Dá um efeito interessante quando eu trato este recurso em pele de pessoa, né? Ela dá um efeito pêssego, assim, pele de pêssego, e ele ajuda aqui a misturar as cores. Veja que o degradê fica muito mais suave. Quando eu uso esse controle no lado oposto, eu já tenho um aumento aqui do contraste, né, da imagem. Veja que fica mais contrastado aqui os itens. Então, às vezes é um efeito interessante que você pode estar trabalhando aí na sua foto, ok? Mas a foto está belíssima. Próxima foto, aqui as fotos das flores, acaba que eu não gostei muito dessa foto. Eu vou dizer por quê. Primeiro tem esse elemento aqui dessa flor aqui neste canto inferior esquerdo que não ajuda em nada, não agrega nenhuma informação. Depois o fundo ficou muito monótono, esse fundo aqui cinza, né? Ficou excessivo. E as flores aqui, algumas partes aqui já mortas, né? A flor aqui um pouquinho torta, pendendo aqui para o lado esquerdo. Realmente não é uma foto que ficou muito bonita, não. Eu sugeriria um corte extremo aqui, ó, transformando ela talvez numa foto vertical. E aí sim trabalhando com alguns recursos aqui para aumentar o contraste da imagem. Veja aqui que eu posso fazer algumas brincadeiras que eu já comentei. E aí eu posso trazer uma outra leitura em relação à foto original. Ok?
Veja agora a aparência dessa foto, um colorido vibrante, um contraste bastante acentuado, em relação à foto original, uma foto mais opaca, mais acinzentada, sem muito contraste.